Bom dia. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Se coloque de pé, nós vamos louvar e agradecer o nome do Senhor com o nosso coração grato, porque a graça e a misericórdia do Senhor se renovou em nossas vidas mais um domingo. E nós temos motivos de sobra para adorar e agradecer o nome do Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está aqui, aquele que vai te abençoar nessa manhã. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor porque Ele é bom. E nós estamos com o nosso coração grato por estar aqui, vivendo esse momento tão precioso na presença de Deus. Vamos louvar o Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Nós te agradecemos por nós estarmos aqui, Senhor, em unidade, em comunhão, podendo, Senhor, louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Levante suas mãos para os céus e fala: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, te agradeço. Nós te louvamos, Senhor. Obrigada por essa manhã na sua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, pelos teus milagres, Senhor, pelos teus livramentos. Nós te agradecemos pela nossa família, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aplauda ao Senhor Jesus. Nós somos gratos pelo Senhor.
porque a bondade do Senhor nos seguirá. O Senhor é bom em todo tempo. Não importa as circunstâncias que você possa estar vivendo, as lutas intensas, o Senhor é bom. E saber que a bondade de Deus nos segue, isso é um alicerce de saber que nós não andamos sozinhos. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nós cremos, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Nós entregamos tudo, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei
nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa manhã, Senhor. Porque a Tua bondade, a Tua misericórdia nos seguirá, Senhor Jesus. Aplauda, Senhor. Aplauda ao Senhor que escuta as nossas orações, escuta o nosso clamor. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa libertação, Ele é a nossa restauração. Ele é aquele que nos levanta, nos encoraja a prosseguir todos os dias. A palavra diz: provai e vede quanto o Senhor Ele é bom. Se nós analisarmos o decorrer da nossa história, nós vamos ver o quanto Deus é bom. Eu passei por momentos na minha vida que foram muito difíceis, muito mesmo. E há uns 3 anos atrás eu encontrei com o Rodrigo no evento e eu comecei a contar o que estava acontecendo. E eu disse para o Rodrigo, eu falei: Rodrigo, agora o que eu faço? Ele falou: permaneça. Somente permaneça. Porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E quando as coisas não estiverem bem, as coisas vão cooperar. Porque Deus, Ele nos ama, Ele nos fortalece, Ele nos levanta, Ele abre a nossa visão, Ele fortalece o nosso espírito, Ele fortalece a nossa alma, Ele nos dá coragem de todo dia levantar, ir para a guerra e guerrear. Então permaneça, essa palavra que eu tenho para dizer para você. Não desista, mas permaneça. Amém? Me escutas quando amo, Ele acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, eu confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura, eu creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo, Ele acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em Ti. Declare só Ele. Eu confio. Nós depositamos, Senhor, a nossa confiança em Ti, Pai. Eu creio que Tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Declare nada. Nada é impossível para Ti. Tu tens o meu mundo em Tuas mãos.
nada, nada é nada é impossível, nada é impossível, e tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti, Jesus. Nós precisamos de ti a cada instante da nossa vida, Senhor. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aplauda ao Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, igreja. Tome o seu assento. Graças a Deus. Formato novo. Nós estamos aqui nesse formato novo. A gente aproveitou esse formato novo. Estavam as cadeiras todas empilhadas lá, nós falamos, vamos montar o formato novo de novo. Graças a Deus. Bom dia para você. O dia tá bom hoje lá fora? Tá bom? Tá bom, né? Ah, que bom, que bom. Dia maravilhoso. Vamos falar primeiramente sobre contribuição. Só vou ajustar essa caixa aqui porque ela está me dando um retorno estranho. Deixa eu só ver aqui que acho que ela está muito para dentro aqui, né? Pronto. Agora sim. Pronto. Vamos falar sobre contribuição antes mesmo de iniciarmos a palavra, porque depois nós vamos para a palavra e nós damos sequência até o final da nossa celebração. Quando nós falamos sobre contribuição, desde o primeiro momento da nossa igreja, que nesse exatamente mês completa um ano. E agora nós somos muitos irmãos, graças a Deus. Há um ano atrás nós estávamos em 6 pessoas conversando sobre o que é ser igreja, como é ser igreja, para que ser igreja, por que começar um movimento, um local para se reunir em comunidade. Qual o propósito disso? E a gente chegou em muitas não respostas, a maioria delas, principalmente quando você observa todo o mundo gospel, a gente tem mais não do que sim. Abrir ou não abrir uma igreja, né? E que essa igreja, se ela for aberta, porque ela seja uma igreja comunitária, da comunidade. E como que nós vamos fazer isso? Nós pensamos em algumas estratégias, estruturamos a eclesiologia da igreja, pensamos teologicamente, brigamos muitas vezes na mesa, né, pastor? Não brigamos, não dá briga, né? E aí, mas nós conversamos e falamos, mas e isso, e essa questão, e essa outra questão eclesiológica, e essa outra questão ligada à manutenção da igreja, e aí nós assumimos que, mesmo que for difícil, nós vamos fazer a igreja desta maneira, e se não for dessa maneira, não faremos a igreja. E aí nós começamos. Só que como todo bom projeto orgânico, nós não temos como controlá-lo. Não é controlável, ele é orgânico. E quando ele é orgânico, dependendo cada um do seu pedaço do corpo de Cristo, como nós somos aqui, cada um parte do corpo, mas todos juntos o corpo de Cristo, ele se desenvolveu desta maneira. Diferente daquilo que imaginávamos, mas ele aconteceu. Melhor do que pensávamos, mas não da maneira como nós tínhamos
pensado. E olha que nós já tínhamos pensado tentando fugir de todo o estereótipo religioso. Mas mesmo assim ele foi melhor do que imaginávamos. E entendemos que essa vida orgânica da igreja tem os seus desafios. Grandes desafios. E o maior desafio de todos está na manutenção da estrutura. Esse é o maior desafio. Até agora foi o nosso maior desafio. Para você entender, nós estamos há 1 ano e nós não conseguimos ainda alcançar o valor de 100% das nossas contas durante 1 ano. Para você entender qual é o nosso desafio. E talvez esse seja o desafio da igreja mesmo. E quando eu leio as igrejas ali de Paulo, eu vejo que este era exatamente o desafio. Porque Paulo ele vai diversas vezes pontuar isso, ele fala, olha pessoal, pelo amor de Deus, ajuda ali, porque essa igreja não está conseguindo se manter, e essa outra também não. Agora, se a gente instituir aqui um valor base, e eu acho que o valor base é conhecido por todos, né, que é os 10%, dízimo, e ali você tem ali uma métrica financeira, o que a igreja adotou como um padrão. E aí é lógico que eles vão ler ali o texto de Jesus, dizendo claramente aos fariseus e saduceus, dizendo assim, poxa, vocês não estão dando o dízimo direito, e querem trazer isso para dentro da igreja cristã. Eles trazem isso, porque parece que Jesus está falando à igreja, mas não, ele está falando diretamente àqueles que o dízimo faz todo sentido, fariseus e saduceus. Até porque cumprem a lei. E segundo a lei, o dízimo não tem a ver com religião. O dízimo tem a ver com sociedade, economia. Lembrando que, para o bom viver do povo de Deus, para o bom viver das nações, o dízimo fazia parte intrínseca da economia da nação, do bem-estar da nação. E por que eu não trago o dízimo, então, para a nossa igreja evangélica? Qual o motivo? Porque não faz parte da economia. Não tem nenhuma lógica econômica para que o dízimo seja instituído a partir de uma ordenança divina e bíblica. Por isso que eu tenho que olhar as Escrituras segundo a igreja cristã, que não é a igreja de Cristo. Consegue entender a diferença? Até porque Jesus não inaugurou essa igreja. Não foi ele que inaugurou essa igreja, nem a igreja cristã, nem a batista, nem a assembleia, nem a metodista, essa igreja cristã, dos cristãos. Porque nós, como seres humanos, precisamos dessa comunidade. É como nós não entendemos a forma de cultuar. Mas se fosse pensar na transcendência e no poder de Jesus, nós estaríamos provavelmente agora, é que nós não temos capacidade, eu não tenho, tá? Já confesso logo, nós provavelmente estaríamos nas ruas, para fora dos arraiais pregando o evangelho. Mas pela minha incapacidade eu venho para cá de manhã e prego entre os nossos amigos e irmãos aqui. Porque eu tenho medo, talvez, de ir para a Palestina pregar o evangelho, tenho medo de ir na janela 10/40 e ser morto. Então, já que eu tenho esse medo e sou covarde perante o evangelho, Deus me dá misericórdia para estar aqui pregando com vocês de manhã. E esse é o evangelho, é reconhecer que se de fato nós fôssemos Cristo para as nações, jamais construiríamos templos. A gente iria para as ruas pregar, mas somos incapazes. E já que nós somos incapazes, nós temos que fazer a manutenção. E é interessante como Cristo, ele é tão livre de entender as nossas limitações e falar, tá bom, cultue assim, se é assim que vocês entendem. Se vocês precisam de uma comunidade que faz a festinha de vocês, tá bom, eu entendo. Se vocês querem cumprir ali as suas ordens ali e no Natal chamar só quem é conhecido, tá tudo bem, eu entendo. Mas desde que em todas as coisas manifeste o evangelho. Mas eu não estou convidando ninguém a ser missionário aqui, hein? Nada de fazer esses eventos aí, tira o tênis, levanta para cima, sai, vai pregar o evangelho para tudo quanto é lugar aí, depois não tem suporte, volta quebrado, destruído. Ser missionário é algo sério, precisa de estudar muito para ser missionário. Conversando com alguns missionários da Convenção Batista, das missões batistas, maravilhosos, e alguns também da Adventista, são incríveis. Eles falaram, as missões começam 10 anos antes de você ir para o local pregar. 10 anos antes estudando aquela cultura, sociedade, se preparando, orando, entregando sua vida, preparando sua vida, e se for necessário, não case, mantenha-se sozinho para que ninguém sofra com você o peso do seu chamado, e por aí vai. É um caminho grande. Agora nós decidimos ter uma comunidade. Como nós já dissemos, essa igreja não tem um dono, graças a Deus por isso. Amém. Não tem um dono. O dono não é o pastor Roberto dessa igreja.
graças a Deus. Não é o pastor Rodrigo, também não é o dono dessa igreja. E eu fico muito feliz por isso. Né? Hoje eu represento a igreja diante do nosso CNPJ, mas represento e administro. Mas em breve nossa administração e representação será também comunitária. Esse é o nosso projeto. Nós apontamos para lá, para que nós possamos sentar como comunidade e falar sobre igreja. Tá? E eu agradeço até a confiança da igreja em me deixar representante durante esse tempo. Mas espero que, de fato, esse caminho apostólico, né, que é o implantar, ele possa, sim, se destinar ao caminho apostólico de fato. O caminho apostólico implanta a igreja e logo depois ela é da comunidade. Até porque a igreja não é de Tiago, é de Jerusalém. Né? A igreja não é de Éfeso, não é de João, é de Éfeso. A igreja é da comunidade. Pensando assim, se você tem filhos, netos, e se eles estão lá em cima hoje, sobrinhos, saiba que a igreja, se nós estamos falando de uma igreja comunitária de longo prazo, eles serão a igreja logo mais. Tá? Nada de colocar um quadro ali do pastor Roberto ali no final, né? O pastor faleceu, coloca um busto do pastor Roberto na frente da igreja. Aí tu não olha lá o pastor fundador da igreja, que maravilha. Nada disso, nada disso. Vão lembrar cada um de nós pelo aquilo que fizemos, mas quem fez foi, na verdade, a comunidade como um todo. Hoje nós estamos na faixa de mais ou menos de 46% do valor total que nós precisamos para a manutenção do mês. E nosso final de mês é dia 26, porque é o dia do nosso aluguel. Eu peço a contribuição de todos, assim como Paulo fez exatamente esse processo que eu estou falando a vocês. Paulo chegou à igreja e disse, olha, sejam generosos. Principalmente quando ele falava com a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja mais complicadinha, mas era cheia de dons, era toda avivada a igreja de Corinto. Mas ele falou, olha, mas sejam gratos, sejam agradecidos, sejam generosos, assim como é a igreja de Filipe. A igreja lá de Filipe, ela é uma igreja mais pobre, uma igreja sem condição financeira boa, mas é uma igreja que contribui mais que todas. Tanto é que parte da contribuição da igreja de Filipe vazava em todas as outras igrejas. E aí eu vou falar uma palavra que eu acredito que a leitura dela ela é excelente para nós. Como Davi falava sobre os celeiros transbordar. E o celeiro transborda de água, o celeiro transborda de vinho, o celeiro transborda de trigo, ou seja, transbordar. Para que transbordar? Né? Quando a gente fala sobre isso, parece até teologia da prosperidade. Né? Transbordar, os celeiros transbordarão. Transbordar os celeiros é para que outras nações comam também daquilo que foi dado a Israel. Esse era um pensamento do povo de Deus, principalmente quando você tinha um rei muito alinhado com Deus, o pensamento de fazer transbordar para as outras nações era absoluto. Quando eu falo isso, eu espero que nós consigamos, em pouco tempo, eu acredito nisso, transbordar os nossos celeiros, para quê? Para transbordar. Sempre transbordar. E nós precisamos transbordar. Para quem? Para os necessitados, para os carentes, para aqueles que estão neste momento, neste domingo, desesperados, porque não vão ter o que comer, para alguns que nesse momento não têm condição de cuidar da própria saúde. O que nós estamos fazendo? Nesse momento, nada. Até um pouco, né? A gente colabora, à luz da madrugada que tem já se preparado, né? Eu acho que é semana que vem, não é? Dia 4 de julho, que vão fazer as entregas pelas ruas das alimentações, nós estamos juntos, espero que possamos apoiar mais, mas olha o pouco que vaza. Devia vazar tanto que vocês vão olhar e falar, a cada 15 dias a gente precisa fazer alguma coisa, porque os celeiros não estão comportando. Não seria maravilhoso? Igreja, esse é o nosso lugar. Não tem outro, ou tem outro. Até é bom ter um som legal, né? É bom ter um equipamento, mas nós não temos como olhar para isso, primeiramente, do que olhar para a fome. Não tem como. Não tem como. Não tem como olhar só para nosso bem-estar e não olhar para a necessidade do outro. Te convido a entregar a oferta, assim como Paulo ensinou Corinto, segundo o seu coração, consciência, nada de pegar aquele valor que você falou, ia pagar a conta amanhã, agora eu vou dar na igreja porque eu me senti tocado. Destoca aí, Senhor, em nome de Jesus. Não entrega nada, paga a sua conta amanhã. Sua casa é testemunho dessa glória também. Só o seu desejo de dar é muito maior. Mas segundo a consciência, segundo o seu tamanho, sua condição.
e aí você entrega com alegria. Porque não existe outra maneira de entregar e fazer parte da comunidade, ou seja, cuidar da sua própria casa, com alegria. E é assim que nós entendemos. Amém? Tem o QR Code aí atrás da cadeira, não tem? Quem está no banco da frente e precisar, é só... Pode tirar a cadeira de trás, caso você precise também. Eu vou solar uma canção agora, enquanto você contribui. Depois nós vamos para a nossa palavra de hoje. Graças a Deus. Bem rápido hoje, para que a gente possa ir para a palavra. Abra sua Bíblia em Salmos 127. Que semana tranquila, não? Que semana tranquila. Quem está assistindo a Copa do Mundo? Quem gosta de Copa do Mundo? Gosta? Eu gosto de jogo, viu? Adoro jogo. Copa do Mundo eu assisto, tio. Eu não assisto jogos dos meus times, né? Dos meus times, é verdade. Eu torço para o Palmeiras por causa do meu tio, não sabe, quem não sabia, ele é o culpado. E eu torço para o São Paulo por causa dos meus filhos ali. Então, quando foi Palmeiras e São Paulo, eu me senti mais torcendo para o São Paulo do que para o Palmeiras. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, alguma coisa está mudando dentro de mim. Mas são os meus filhos. Eles ficam felizes ali, mas eles também não torcem muito, né? A tia torce mais, né? Ela faz eles torcer, ela obriga eles a torcer. É verdade, tá certo. Os tios que se resolvam, né? Mas no jogo da seleção eu gosto, sabe? Eu acho legal ali torcer. O primeiro jogo foi bem difícil, né? Aí o segundo jogo foi um pouquinho melhor. Ali, eu não xingo, não. Tem gente que xinga, tem gente que fica nervoso, tem gente que se estressa, tem gente que morre por causa do jogo. Né? Vamos ler o texto e a gente continua nossa palavra de hoje. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil, em vão, desnecessário trabalhar na construção dela. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Vou parar por aqui. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é duríssimo. Quando a gente fala sobre essa época, né, de Copa do Mundo, eu sei que nós tivemos ali o jogo e depois à noite, 1h25, acontece o alerta em todos os celulares. Não todos? O seu não. Eu tomei bronca da minha esposa falando, desliga o alarme, amor. Eu falei, como assim, amor? Ela falou, como assim você deixa o alarme esse horário da noite? Eu falei, não, o duro é dormir depois.
Quando eu vi a mensagem, né? Qual que era a mensagem mesmo? Misantropia. É mesmo? Ah, não sabia não. E aí, à noite, eu tomei aquela bronca, eu olhei lá o telefone, falei, e agora, como é que a gente dorme? Aí eu fui até a janela olhar para ver se estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, deixa eu ir na janela olhar para ver se tem alguma coisa acontecendo. Eu olhei, não estava acontecendo nada. Estava próximo, é. E eu olhei ali e falei, será que não está acontecendo nada? Só que foi impressionante, porque eu moro em um prédio e aí embaixo todos acordaram, porque dá para ouvir o barulho de todo mundo acordando. Então estava todo mundo meio acordado, depois eu fiquei assim, o coração acelerou. E assim, eu tenho muita dificuldade com sono, e aquele dia eu estava com sono. Mas depois disso o sono foi embora. E aí eu fiquei ali pensando, falei, que coisa estranha, que será que é, né? E é lógico, depois tudo se sucedeu. Mas a gente tem os grupos da família, então todo mundo já começa no grupo da família, aí vira uma grande bagunça no grupo da família, né? E aí tem aqueles, né, que já entram nas questões ligadas às... Eu esqueci agora o nome, né? Aquelas coisas nova era, teoria da conspiração, e aí virou aquela bagunça toda. E olha, eu fiquei pensando depois sobre isso, como a vida é sensível, né? Porque você está em paz com sono e daqui a pouco vem uma notícia pequena e conturba tudo. Mesmo que ela for mentira. Não precisa ser verdade. Mesmo que ela for um ataque hacker, mesmo que ela for uma brincadeira, mesmo que for ali um adolescente de 12 anos que hackeou ali, mandou uma mensagem para brincar com todo mundo, mesmo que seja, aquilo naquele momento é perturbador. E é interessante como essas questões das perturbações e uma tentativa de dar vazão às dores pessoais é muito comum no humano, por isso que existem as teorias da conspiração, porque a gente já vem nessa semana sendo massacrado com aquelas questões dos ETs do Paraná. Não é isso? Paraná, não é? Os ETs do Paraná? Oi? Não sabe também? Teve os ETs, a nave alienígena, né? Eu acho que é o ET de Varginha 2. E aí, assim, nós estamos diante de tanta informação, porque todo mundo quer um subjetivo de dor para poder dar vazão a vai acontecer, não vai acontecer, o mundo vai mudar, o mundo não vai mudar, tem que ter alguma vazão. Então, quando começa a Copa do Mundo, sempre acontecem alguns líderes que vêm para a mídia falando assim, Copa do Mundo é do diabo. Dá uma olhada na abertura da Copa do Mundo, como tem sinais de mensagens subliminares. Tem mensagens demoníacas. Olha só o Bafomé na abertura da Copa do Mundo. E aí, quando eu assisto, geralmente eu vejo, eu falo, realmente eu acho que é o diabo mesmo. Realmente é o Bafomé. Por que seria simbolicamente o Bafomé? Porque faz todo sentido, num evento de potencial global, fazer referências a manifestações espirituais e culturais de poder. Faz muito sentido. Eu vejo muito sentido nisso. Eu vejo muito sentido quando falaram, a camiseta do Brasil tem o Bafomé. Eu falei, faz muito sentido. Até porque agora é capaz de ganhar. Com o Bafomé é capaz de ganhar. Mas é lógico que é capaz de ganhar com o Bafomé. Sabe por quê? A seleção mais evangélica que nós tivemos foi em 2014. Copa no Brasil contra a Alemanha. Ali foi a seleção mais evangélica que tivemos. 7-1. Profético. Essa é a seleção mais evangélica que tivemos. Aí esses dias começaram a postar. A seleção tem 6 evangélicos, tem 8 evangélicos. Eu falei, eu não sei aonde que algumas pessoas estão com a cabeça de que Deus está lá olhando e falando, deixa eu ver qual é o time que ora mais para eu dar a vitória para eles, né? Ah, olha lá o Brasil, são 12 evangélicos, vou dar a vitória da Copa do Mundo para eles. Então, assim, um time fazer referência a Bafomé, que nós estamos falando de poder, faz muito mais sentido do que a um Deus que nunca jogou em sorte, que nunca favoreceu um humano em detrimento a outro. Não existe isso.
Então, se tem o diabo na abertura ou não tem o diabo na abertura, não faz nenhum sentido, porque o maior diabo já está de pé diante do trono e a humanidade de joelho, que é a segregação, que é o poder, que é o selecionar, que é o orgulho de um líder religioso chamando de assistir o jogo da Copa de honra, de bênção divina. Estão diante de Mamon, de joelhos em Mamon, mas se preocupam com o Bafomé. Mas se preocupa com a Shakira. Ela é o problema, a Shakira é o problema na abertura da Copa. Mas não se preocupa que um evento ligado ao futebol, que está ligado ao popular, fechar os seus ingressos a $1.500. Isso não é preocupante. Isso não é preocupante. Preocupante não é cobrar R$200 mil do ingresso. Isso não é preocupante, até porque se você é um bom pastor, pregador itinerante, você vai. E vai, tranquilamente. Vai e vai falar, Deus me abençoou por estar aqui, Deus está me honrando, Deus colocou meu nome nas alturas, estou voando como águia. Tem mais alguma referência, né? E por aí vai. Enquanto isso é o Mamon e Jesus, que é o único diabo, de fato externo, que Jesus diz, olha, ou você serve a Deus ou a Mamon. Não tem como servir a outro. Agora que os grandes eventos estão prostrados diante de Mamon, eu não tenho dúvida. E isso vai te impedir de você assistir o jogo? De forma nenhuma, não faz diferença. Até porque todos estão diante de tudo. O mundo está prostrado diante de Mamon. Todos estão prostrados diante de Mamon. E se nós não cuidarmos do nosso coração, também nos prostraremos diante de Mamon. Difícil é você ter acesso ao jogo da final da Copa, na frente, né? Na frente ali, atrás dos jogadores, para poder brigar com os jogadores ali na frente. E guardar seu coração. Aí é difícil. Vamos para o texto, só para você entender por que nós trouxemos toda essa abertura. Salomão escreve o Salmo 127, no melhor momento de Israel. Israel nunca esteve tão bem quanto na época de Salomão. O reino unificado, não tem inimigo ao redor, porque as alianças estão feitas. Os celeiros estão transbordando, os celeiros de todas as nações e de todos os lugares e de todos os povos estão transbordando. Nunca Israel foi tão rico. A construção do templo já aconteceu. Israel é o país, é o povo, é a nação mais respeitada do mundo antigo. E Salomão levanta uma bola, dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. No melhor momento, Salomão tem uma visão que parece até que corre por fora de Israel. Até porque quando nós olhamos o bem-estar, chamamos de bênção. Nossa, o tempo está tão em paz, Deus está abençoando tanto. E é o que nós dizemos. E é o que nós falamos. Nossa, não tem um problema de saúde em casa, como Deus está abençoando. É assim que nós entendemos, é assim que nós vemos. Você imagina como Israel via uma nação. Imagina só como eles viam uma nação poderosa, segura, sem nenhum tipo de ataque, não tem como, porque as alianças estão feitas, sobrando dinheiro em caixa, todo mundo vivendo muito bem. Imagina como a nação de Israel está. Todo mundo está tranquilo. Todo mundo está em paz, entre aspas. Salomão vai levantar a bola dizendo, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, bem-aventurado aqueles que andam segundo as ordens, as direções do Senhor. O alicerce tem que estar em Deus. E Salomão está levantando algumas bolas aqui que todo mundo está olhando e falando, o que está acontecendo? Por que ele está falando sobre isso? Por que no cântico, no dia de culto, Salomão disse assim, Deus tem que edificar a casa? Porque está todo mundo olhando essa superficialidade do bem-estar, mas será que nós estamos olhando para os alicerces de Israel?
Será que a gente está olhando quais são os alicerces que fundamentaram essa estrutura? Será que nós estamos observando quais são os alicerces que levantaram esse templo? Esse povo, será que esse povo está entendendo onde estão os alicerces? Aqui nós não estamos falando de construir ou não. A pergunta para você, eu não sei se você já se fez essa pergunta. Porque Davi já fez. Por que que o ímpio prospera e o justo não? Alguém já fez essa pergunta? Por que que o ímpio prospera? Alguém já fez essa pergunta? Essa é uma pergunta muito comum. Eu já ouvi ela muitas vezes. Muitas vezes. Por que que o ímpio prospera? Por que que a injustiça, o injusto, não paga pelo que ele faz? Tem gente até que fica assim, não, mas vai pagar. Vai pagar. Aqui se faz, aqui se paga. Não é isso? E quando não paga? Alguém já viu alguém não pagar? Eu já vi muita gente não pagar. É mais fácil não pagar do que pagar. Num mundo injusto. Onde nós estamos aqui numa semeadura invertida. Semeadura invertida é o injusto nesse mundo prospera. É o que Davi falou muitas vezes. Eu vejo meus inimigos prosperando e o que está acontecendo? Davi ficava indignado com isso. Até porque num mundo injusto nós não temos como colher justamente, porque o mundo é injusto. Dentro dessa perspectiva do mundo injusto, daquilo que nós vemos o ímpio muitas vezes estar ali construindo grandes castelos, nós ainda estamos olhando o que foi construído. E o problema não é o que foi construído. Construir, muitos podem construir. É em qual alicerce está sendo construído. A casa é bonita? É bonita. Qual alicerce que foi utilizado? Qual estrutura que foi utilizada para construir essa casa? Aqui é a pergunta. A pergunta de Salomão em Salmo 127 não é assim, qual nação tu está forte? É onde essa nação tem firmado os alicerces da sua força. E eu vejo alguns, e muitas vezes, e eu digo isso, mais com pauta na estrutura da religião, não só evangélico, passou um cachorrinho ali. Acho que ele entrou sem querer. Não entrou? Será? Deve estar com... está com o dono, né? Então, na pauta da religião, falando assim, o importante é onde você está. Porque a como eu te vejo é o sinal de quem Deus é na sua vida. Pensando assim, vamos lá. Como que alguém é visto como bem-aventurado para o nosso mundo? Quando o bolso está cheio. É assim? Geralmente, né? Financeiramente é fácil ver alguém falar, esse é bem-aventurado, hein? O Luiz foi usado por Deus agora com toda a força de... Então, usado por Deus para toda boa obra. Mas, como que nós vemos alguém usado por Deus? Financeiramente. Cheguei, isso é comum, hein? Comum. Quem conhece linguagem sabe. Cheguei na igreja com um carrão, parei na porta. Ó, abençoado, a Deus, não é assim? O estereótipo da brincadeira? Estou vendo, e nem Salomão com toda a sua glória. As brincadeiras gospel. Nesse estereótipo é esse abençoado. Por quê? Porque olham a superficialidade. Onde você mora, o que você veste, que carro você anda. Quantos seguidores você tem? Estereótipo. Estereótipo do mundo atual. Onde você está é o sinal de Deus em você. E aí fundamentam os pilares disso em alguns lugares. A religião é um deles. A religião, onde sou assim, estou vivendo tudo isso porque eu sou fiel. E porque eu sou fiel, Deus me abençoa. Porque eu sou fiel, Deus me retribui. Porque eu sou fiel, Deus me responde.
Então a fidelidade virou um produto que toca o coração de Deus, e com essa fidelidade ele vem e me dá uma resposta. Num segundo momento, eu estou vivendo tudo isso porque eu sou espiritual. Onde o misticismo entra aqui. Porque eu estou fazendo uma campanha às 3 horas da madrugada, de oração, das 3 às 4. E todas as 3 às 4 eu entro em oração. E por isso, está vivendo esse reboliço na minha vida. Essa virada na minha vida. Porque todos os dias, 3 horas da manhã, eu entro em oração. Eu me sacrifico ali em oração, morrendo de sono, mas eu não deixo de fazer a minha oração. E por isso que Deus está respondendo aquilo que eu tenho orado a Ele. Deus está mudando minha vida, porque desde o dia que eu encontrei a Igreja Batista Vivendo o Evangelho, olha, aquela igreja é de Deus, hein? Olha, eu não falto um domingo. Não falto todo domingo de manhã eu estou lá. Meu compromisso com Deus é inegociável. E por isso que Deus mudou minha vida em 3 meses. Deus mudou minha vida. Completamente minha vida. A minha vida mudou porque eu comecei uma campanha 7 semanas. E toda semana que eu vou lá, o pastor me unge. E olha que azeite poderoso. Aquele azeite, quando toca em mim, até esquenta. E quando eu saio de lá, eu saio, nossa, cheio do poder de Deus. E durante a semana Deus dá respostas que eu nem imaginava. Os alicerces daquilo que eu chamo, olha só, o olhar para aquilo que eu chamo de vitória já está errado. E o alicerce sobre o que é vitória está errado. O problema é que isso tudo é lindo. É maravilhoso. E olha, eu já senti muito arrepio ouvindo história assim. Quando alguém conta esse testemunho, então, a igreja vai à loucura. Não a nossa, né? Porque a nossa está bem tradicional, né? O pessoal vai, aplaude, grita e dá glória e pula no ar. Mas isso só é bonito até você fazer tudo isso e nada acontecer. Até você cumprir todo rigorosamente o caminho da religião, o caminho do misticismo, e você faz tudo completamente, e aí no final a resposta é não. Aí você se perde, por quê? Peraí, mas e o ritual? Estava pronto, eram 7 semanas, e essas 7 semanas falava sobre isso, e eu não estou pecando mais, agora eu estou melhorzinho, e agora eu também estou indo na igreja, eu tomei 12 ceias durante 12 semanas, eu fiz 12 dias para 12 meses do ano, eu declarei a vitória, eu fiz a oração, e aí no final a sua resposta é não. E aí você olha do lado injusto prosperando, aí você fala, espera aí, as escrituras têm alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada dentro disso tudo. É porque não é escritura, é fundamento num pilar que unicamente está pautado na religião mística, na religiosidade. Porque, na verdade, o que Salomão está dizendo é que, se não for o Senhor por nós, como fundamento e alicerce base, isso tudo que você está vendo aqui é em vão. Eu sei que o tempo está bom, eu sei disso, eu estou vendo que os tempos estão de ouro entre nós. Mas vocês têm que parar de olhar para isso aqui e entender que o nosso alicerce é o Senhor que tem trabalhado por nós desde a fundação do mundo. Porque é esse trabalho que tem nos mantido de pé. E aí, por que eu te digo isso? Porque esse salmo foi lido dessa maneira 10 a.C., logo quando Salomão escreve. Anos depois do cativeiro babilônico, lá está o povo selecionando os cânticos de romagem. E um deles, Salmo 127. Cânticos de romagem eram os cânticos que o povo de Deus cantava quando saíram do cativeiro babilônico. E agora eles estão voltando para a cidade. Que cidade? As mesmas cidades de Davi, a cidade de Salomão, a Jerusalém.
Todas as cidades que antes eram glória, agora eles chegam lá depois da liberação de Ciro e as cidades estão completamente destruídas. É bem simples a conta. A conta é assim, ó. Pronto, você está livre, pode ir embora. Vamos cantando então e alegre. Quando vocês chegam na cidade, vocês não têm casa, saneamento básico, não tem comida, não tem trabalho. Como que nós vamos reconstruir a cidade? Não tem dinheiro para reconstruir a cidade. Ciro faz um empréstimo, né, para reconstruir. Zorobabel com toda a sua, vamos reconstruir os muros, vamos libertar o povo, vamos libertar para onde? E agora é esse mesmo povo de Deus que depois do cativeiro babilônico, chega na cidade e a cidade não tem absolutamente nada, não tem templo, não tem casa, não tem comida, não tem trabalho, não tem estruturação religiosa, não tem nada. E eles vão olhar para o texto de Salomão, Salmo 127, e vão falar, se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Agora, qual que é a sua capacidade de olhar quando você não tem casa, estrutura, condição, e falar, o Senhor tem edificado minha casa mesmo assim? Quantas vezes você consegue? Porque eu sei que na fase boa é mais fácil você observar ou se perder aquilo e falar, Deus é o Senhor. Agora, e na dificuldade? E quando a resposta é não? Você consegue olhar para dentro da sua casa e falar assim, olha, eu estou vendo esse sinal de dificuldade, de luta, de desafio financeiro, de desafio na saúde, desafio familiar. E falar, ainda assim, dentro de tudo isso, os meus alicerces estão no Senhor. Deus é o alicerce da minha vida. Sabendo que esse sinal do lado de fora não simboliza o alicerce do lado de dentro. Que as tempestades do lado de fora não simbolizam o alicerce do lado de dentro. É que nós olhamos a estrutura de cima e falamos, essa é a estrutura da nossa casa, essa é a estrutura da nossa vida. Agora, que estrutura é essa? Porque aqui nós temos um tripé bem simples. O primeiro, ele é microsocial, ele é íntimo, se o Senhor não edificar a casa. Pautar o seu casamento, sua família, em questões supérfluas, com toda certeza não trará estrutura. O casamento vai bem quando as finanças vão bem. Frase que está célebre na internet esses tempos. Quando o dinheiro vai bem, o casamento vai bem. Nossa, eu vejo essas frases sempre na internet. Outras que eu vi essa semana, homem só é valorizado pelo que faz. Esses são os fundamentos do nosso mundo. Fundamentos do nosso tempo. Alicerces do nosso tempo. Casas alicerçadas por causa da religião. Tem casamento que não terminou por causa de ministério. Como é que a gente vai separar? A gente é líder do louvor. O que a igreja vai pensar? O que a igreja vai pensar se a gente se separar? Olha que loucura. Os fundamentos de uma família pautada no engessamento religioso. Está bem em viagem. E em casa, um transtorno. Os filhos não sabem nem quem é o pai, nem a mãe. Não sabe quem é ninguém dentro de casa. Não tem relação nenhuma. Relacionamento zero. Eu fui, tinha 12 ou 13 anos, eu fui num congresso de filho de pastores, na época. E foi assim, terrível, porque hoje eu entendo a perspectiva ali, né? Mas pensa as crianças mais endiabradas possíveis estavam ali dentro, né? Mais possíveis. E eu era um deles, de verdade, assim. Eu era muito atentado. E aí eu estava ali com todos eles ali, e eu lembro que ou qualquer deplorável ação
ligada desde a sexualidade, até ao roubo, até a abuso, aconteceu naquele congresso. Aconteceu de tudo. Uma vulnerabilidade com uma espiritualidade. Aconteceu os dois. Porque durante o culto que tinha ali, a ministração, tinha um único propósito: fazer adolescente chorar. E aí todo mundo chorava, porque as músicas eram bonitas. E aí todo mundo se emocionava. E aí quando saía de lá e iam para os quartos, todo mundo era um lixo. Mas isso revelava o quanto aquelas crianças que estavam ali estavam vulneráveis diante da religião. Pela orfandade. Orfandade religiosa. Até uma brincadeira, né? Que é o pai de muitas nações, mas não da própria casa. Mãe de muitas nações, mas não da própria casa. Então fundamentam a família, que Salomão está falando: olha, se o Senhor não edificar a família, vai ser em vão trabalhar, vai ser em vão você tentar achar que está edificando. Que é aquela questão: ai, meu filho cresceu na igreja. Cresceu na igreja. Seu filho tinha que ter crescido do seu lado, não na igreja. Tinha que ter crescido com você. Alicerçado no fundamento do que é amar e ser amado. Depois disso, quando a gente fala de mulher, meu Deus do céu. Mulheres que não sabem o que é uma relação de amor, de transferência, de ser desejada. E ainda mais engessado por estereótipos como o cabeça da mulher, mas não de uma maneira positiva. Aquele que guarda e vigia por cima, mas aquele que oprime. Aquele que massacra. O sacerdote do lar. Sacerdote é o que entra na frente para poder morrer pelo pecado do outro. Mas não, é o sacerdote do lar para comer a primeira bandeja do almoço. O maior pedaço de carne é do sacerdote do lar. Isso não é sacerdote do lar segundo o Evangelho. Sacerdote do lar segundo o Evangelho é o que entra primeiro até a cruz. Esse é o sacerdote do nosso lar, Cristo Jesus. É sobre esse fundamento que Salomão está falando. Ele está dizendo o seguinte: vocês podem não ter casa, agora que voltaram do cativeiro, mas se o Senhor edificar essa casa familiar, que é muito mais que espiritual, é uma casa verdadeira, essa daí com certeza é inabalável. Aleluia. No segundo ponto, ele vai falar: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, saiu do micro, agora para o macro social. Se o Senhor não for o vigilante da cidade. E aí é lógico que aqui nós temos um apontar político, mas é claro que tem um apontar político. Salomão está observando e falando: vocês estão ainda preocupados que vocês vão dar jeito na nação politicamente? Vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza que o fundamento da mudança da vida de vocês e da segurança plena está num comportamento social político? Se vocês fundamentarem aquilo que vocês chamam de esperança num homem, num representante, mortal seja ele quem for, vocês estão errados. Porque se o Senhor não for o vigilante da sociedade, da cidade, de quando você anda na rua e se sentir seguro, se não for pelo Senhor o fundamento, as políticas econômicas, as políticas sociais, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. A tendência é ficar ainda pior. A tendência é você ficar mais vulnerável, não menos. Por mais que em algumas políticas públicas a gente observe e fale assim: nossa, agora está severo. Mas pode ter certeza que dentro daquela política tem um interesse político. Natural. Humanos. Então quem guarda a cidade? É Deus. E por que esse texto de Romagem faz todo sentido depois do cativeiro? Não tem muros. Não tem vigilância. Não tem guarda. Não tem exército. Olha que contraste com a época que Salomão escreveu. Tem exército, tem muros, tem defesa. Agora não tem nada. Um texto que serve para quando tem tudo e quando não tem nada. E em terceiro, que é o último. E esse aqui, acredito que é
a nossa contribuição para o mundo, não adianta também trabalhar. Não adianta acordar cedo, dormir tarde. Aqui também ele está falando sobre essa força de sobrevivência. Onde está a tônica do nosso desejo? Onde está o foco do nosso desejo? Gastando a vida. Trabalho, 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 trabalho. E eu sei que tem hora que tem que trabalhar mais do que o normal mesmo. Tem hora que sim. Mas se essa for a tônica da sua vida, ele diz que você vai comer o pão de dores. Pão de dores. E aí eu lembro de Jesus dizendo, Marta, Marta, tão pouco é necessário. É bom ter conforto, não é? Bom, não é? Ter conforto. Conforto é gostoso. Qual que é o limite do conforto? Qual que é o limite do desejo? Se a gente não entender esses alicerces, a gente se confunde facilmente. Porque o prazer é limitado, é ilimitado. Cheguei em X, agora eu quero 2X, cara, porque 2X era o meu lugar. E você percebe que o prazer sempre está um pouquinho depois de onde você chegou? É muito comum. Cheguei. Nossa, se eu chegasse ali, conversando com um maratonista, ele falou, cheguei em 2 quilômetros. 4 seria incrível. 4 ele chegou, agora 8. 8, meu Deus. Chegou a 8, imagina, né? É sempre um pouco a mais, até não aguentar, até o limite. Até o limite. Porque é a ânsia do eu posso ir um pouco mais, o que de certa forma é até bonito. Até de certa forma é até legal. Agora imagina só se a gente observar esses fundamentos finais aqui do trabalho, que é o último passo, o último tripé da nossa tríade como igreja. A igreja que de fato exemplifica o grande sucesso, ela é numérica. É assim que vê. Igreja é numérica. E aí são 200 novas almas para Jesus. Entendeu? É numérico. A igreja estava cheia, foi o mover. Numérica. Nossa igreja está crescendo. Nossa, meu professor Lourenço Estélio Rega, maravilhoso. Ele falava assim, a igreja está crescendo. Ele falava, como que ela está crescendo? O que é a igreja está crescendo? Ele postou um texto essa semana eu esqueci agora, acho que é Foco o nome da revista, e aí ele postou exatamente assim, ele falou, o que é a igreja está crescendo? Numericamente, é só assim que vê a igreja crescendo. Nossa, a igreja cresceu. Cresceu como? E aí ele falava exatamente isso, ele falava, é um grande berçário. É um grande berçário, uma maternidade, onde tem um monte de bebê chorando, pedindo leite de Deus. Pedindo ser amamentados para ser nutridos, porque eles precisam, mas não contribuem com o reino de Deus, porque não tem crescimento espiritual. Então o que é uma igreja que cresce, que está estabelecida diante do visual é numérico. E agora o que é como igreja? Igreja Batista, vivendo o Evangelho como nós, como comunidade. O que nós, como igreja, poderíamos olhar e falar, o Senhor é o alicerce da nossa igreja. Como que nós poderíamos observar e falar, nossa igreja está crescendo? O que seria isso? Como que a gente responde isso? Como que a gente evoca isso como igreja? O ministério, o grupo de louvor aqui, o grupo de música está crescendo. O que seria isso? Você consegue ver que a gente precisa ressignificar nossa mentalidade? Porque nós entendemos, segundo esse mundo, o que é estar edificado, o que é estar construído, o que é estar bem, o que é estar próspero. E Salomão está olhando todo mundo no dia bom de Israel e falando, olha para isso, que isso é necessário. Sabedoria. Acredito que essa é uma das sabedorias de Salomão mais importantes. Se você está bem, olhe para os fundamentos. Porque se os fundamentos estiverem bem, no dia bom ou no dia mau, na vitória
ou na derrota. No ganho ou na perda. Tem uma casa que não se abalará. Mateus. Diz que aquele que constrói a sua casa na rocha, essa vem a tempestade, vem o dia mau, mas essa casa não se abala. Nós temos um fundamento, nós temos um firmamento, um alicerce. O alicerce para a nossa vida, se não for Jesus, no dia que voltarmos dos cativeiros da vida, a gente desaba. A gente desaba. A gente quebra. A gente questiona. E eu acho que alguns aqui já voltaram de cativeiros ou não. Já, de dores profundas. Meu Deus. Algo que você achou, falou, agora vai. E não foi. Ou respostas que foram negativas da vida. Ou realmente viver aquela dor assim que você falou, que cativeiro, que deserto, vamos pegar alguns outros nomes, que vale, que prova. Tem vocabulário para luta, hein? A Bíblia tem muito. E saber que em meio a toda a luta, o nosso alicerce permaneceu em Cristo Jesus. Até porque Ele deixou claro que o alicerce, nele, nós venceríamos o mundo. Porque aquele que tiver aflição, aquele que passar por lutas, e estiver em mim, venceu o mundo. E é nesse alicerce firmado que aí não tem mais possibilidade do mundo vencer. Acabou. Vocês conseguem entender que acabou? Se o alicerce estiver em Cristo, acabou. Não tem mais para o mundo. Não tem mais. Por isso que quando eu vejo aquele começo da nossa mensagem, o pessoal, o Bafomé, é o diabo, é isso. Não tem mais, acabou. Não tem mais poder, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está com o alicerce firmado em Cristo Jesus, acabou, não há mais diabo. Não há mais, será que fizeram macumba para mim? Não há mais isso, acabou. Não há mais, e os dias vão ficar difíceis. Não há mais isso. Há preocupação, mas não há desistência. Há choro, mas há consolo. Fundamento em Cristo Jesus, aí acabou tudo, porque o coração está guardado no fundamento inabalável que é Cristo Jesus, o Evangelho em nós. E aí o mundo pode tentar as suas artimanhas, pode ficar difícil ou fácil, você nem esmurece, nem envaidece. Aí sim você pode ir lá sentar assistir o jogo da Copa, na primeira fileira, que aí acabou. Que aí aquilo ali, e é isso que eu queria que muito o gospel entendesse isso e se tornasse cristão em Cristo. Porque quando você entende isso, quando você sente em qualquer lugar que o mundo chama de glória, você chama de detalhe. Na riqueza, detalhe. No melhor restaurante do Brasil, é detalhe. Detalhe, e ainda mais, aí que é melhor de tudo, além de ser detalhe, as besteiras que criam ao entorno, os luxos excessivos, não tomam mais seu coração, já não faz mais diferença. Você não é enganado facilmente, porque o coração está guardado. E ao mesmo tempo, quando você passa por desafios, o coração está guardado do mesmo jeito. E isso é estar no alicerce Jesus. E é para esse alicerce que nós estamos olhando. Salmo 127, eu leio para finalizar de novo. Vamos cantar daí? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Primeiro pilar, a nossa casa. Segundo pilar, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda social. A nossa relação com o outro
a nossa perspectiva de esperança no outro. Mas o segundo pilar. Terceiro pilar, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, ou seja, a nossa contribuição a esse mundo. Os nossos propósitos, planos, sonhos, como o outro contribui a nós, como nós ganhamos nosso dinheiro, como nós nos sustentamos. Ou seja, nos três pilares, e aí vem o Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. E aí eu continuo agora no verso 3. Porque agora Ele vai falar sobre algo que você não controla, a subsequência, a herança. Porque se esses três estiverem firmados, a sequência será abençoada. Por isso que é lógico, né? Eu deixo esse ponto como uma bênção à igreja. Bênção bíblica, tá? Bênção bíblica. Que os filhos viverão e serão herança do Senhor. E ele diz, e os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Esse texto a gente prega depois, esse final. Mas quando ele aponta o futuro, eu tenho certeza que muitos querem estruturar esses três pilares por causa dos filhos. Querem estruturar a vida por causa deles. Querem estruturar por causa deles, para que eles tenham uma boa vida. Ele diz, firme o seu alicerce no Senhor. E assim os seus filhos serão herança. E é para lá que nós temos apontado. Apresente Cristo Jesus em todos os pontos, todas as bases da sua existência. Consegue refletir sobre isso agora, enquanto nós cantamos? Reflita um pouco, abaixa a sua cabeça. Vamos refletir, o pastor vai fazer uma oração nesse final. Bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. E desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego
és tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Que assim seja, que o Senhor nos ensine a servir em primeiro lugar. Que Ele nos ensine a colocar, né, a segurança da nossa casa nas mãos dEle. E ensinando-nos a trabalhar por ela a partir do que Ele nos guiar, nos mostrar. Esse texto que eu leu vai muito ao encontro de um texto que eu gosto muito na Bíblia, onde ele fala: não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, mas antes se glorie de ter sido atraído para perto do Senhor e para se manter nele. E presente de te trazer para perto dele, mantenha-se ali, e aí a tua casa estará segura, o teu trabalho estará abençoado, tudo estará cercado. Que o Senhor nos ensine a destronar Mamon em nossas vidas, para que possamos ter de fato Deus entronado, entronizado em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Amém? Vamos orar. Pode se colocar de pé. Vamos orar e vamos encerrar. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Vamos aproveitar para apresentar a Fran na oração. A Franciele estava em estado de delicada situação na saúde, internada. E que a gente continue orando por ela. Amém? Apresente a vida dela, Franciele, na oração. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã na sua presença. Pedimos a Ti para nos guiar e nos direcionar, ó Pai, conforme esses ensinamentos, sabendo que Tu és o Senhor da casa, Tu és o Senhor do trabalho, Tu és o Senhor da despensa, Tu és o Senhor de todas as coisas, e que todas as coisas estão debaixo da Tua vontade, do Teu querer. E então ensina-nos a colocar nosso desejo, a nossa insaciedade sujeita às coisas do Teu Espírito em nós. Que o nosso Espírito, unido ao Teu, nos faça um contigo, assim como Tu nos propôs sermos um em espírito. Visita, Pai, a Franciele agora, neste momento, levando a ela, Pai, uma plena restauração do seu organismo, dando a ela, Pai, a plena perfeição conforme a imagem criada, a semelhança de Ti. Pedimos, Pai, a Tua bênção também para o fruto do ventre, que esteja protegido e guardado e esteja debaixo das Tuas mãos. Nós te pedimos e já te agradecemos, confiantes de que Tu tens o melhor para esta família. Dá-nos uma semana abençoada, guia-nos em todo tempo, em todo momento, pela Tua bondade, amor e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. No amor de Deus, na graça de Cristo e no doce comunhão do Espírito Santo. Graças a Deus. Deus abençoe você. Boa semana, igreja. Até mais. Até domingo que vem.